Senhoras e senhores, estamos começando a quarta entrevista da nossa segunda temporada do podcast Na Floresta. E olha, a gente já teve por aqui o prefeito conversando com a gente, já teve o nosso querido José Adão Costa, já teve o Delei Santos, né, que foi presidente do Independente, num período em que o Independente foi campeão paraense, vice-campeão paraense. E hoje, para fechar essa segunda temporada, a gente está recebendo aqui uma pessoa que tem a admiração de milhares e milhares de cidadãos tucuruienses, de cidadãos paraenses, de cidadãos brasileiros de um modo em geral, e por que não dizer, sendo ele também uma referência para muita gente que mora fora do Brasil. É um homem centenário, um homem visionário, um homem que vem de uma origem muito humilde, de uma família do campo, que prosperou, que ajudou a construir também este lugar chamado Tucuruí, mas que, apesar de ter conquistado muita coisa, nunca perdeu a simplicidade que está no seu DNA. Hoje a gente conversa com o seu Jair Seixas. Está com a gente aqui no estúdio do podcast Na Floresta. Seu Jair, meu amigo, uma honra recebê-lo aqui para a gente poder conversar e conhecer um pouco mais sobre a sua história. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem, muito obrigado pela denominação de amigo e de pessoa. E eu estou em Tucuruí desde 1970. Acho que quando eu encontro uma pessoa que não me conhece, mas diz que eu digo quem eu sou, ele diz, eu já vejo falar no senhor há muito tempo. Às Sim. vezes eu brinco assim, bem ou mal. Sim. Aí, graças a Deus, Sempre nunca bem. ouvi, sempre o bem. É, sempre bem, sempre bem. Eu lembro que eu era criança e morava em Castanhal com a minha mãe, e a gente estava um dia num supermercado lá em Castanhal, e a minha mãe falou, olha ali, aquele é o seu Jair Seixas, lá de Tucuruí. E a gente nessa época morava lá em Castanhal, né? E o senhor estava lá fazendo compras no supermercado ali em Castanhal, e eu era criança nessa época, e foi a primeira vez que eu vi o senhor. E depois, claro, conheci sobre a sua história também, até porque a gente está aqui no prédio da Rádio Floresta, e o senhor é um dos fundadores da Rádio Floresta também, né? Também, né? Também. Sim. Eu fui procurado pelo Paulo e o Zé Adão, aí veio o Cláudio também, que era prefeito na época, né? Para a gente criar essa rádio. Certo. E foi um trabalho grande, junto também na época do governador Passarinho, mas na época ele era ministro né? Não era da comunicação, Educação. não. Ele era da educação. Uhum. Mas ele trabalhou junto lá com o ministro da comunicação e nos ajudou muito, e depois se intitulou meu padrinho. Quando ele chegava aqui, porque a menina dos olhos dele era o Diquinho. Todo mundo sabe disso, ele tinha uma dedicação enorme pelo Diquinho. Então estava sempre aqui em Tucuruí. Muito bem. O Diquinho era o Raimundo Ribeiro de Souza. Raimundo Ribeiro de Souza. Que foi deputado estadual, né? Mas naquele tempo ninguém conhecia o Raimundo Ribeiro de Souza, não, era só Diquinho. Hoje é porque ele foi deputado, né? Infelizmente ele foi deputado, porque ele ser deputado, comprou o carro e não sabia dirigir direito e tombou o carro e morreu. Mas eu costumo dizer que outros galos cantariam se Diquinho tivesse ficado vivo. Muito bem. Infelizmente... Deixa eu lhe dizer que eu estou emocionado em poder conversar com o senhor. Eu disse no comecinho, né, um homem centenário, o senhor fez 100 anos agora no dia 13 de maio de 2023, né? Uma festa linda, né? Linda. A gente teve a oportunidade de estar junto lá também. E só para deixar registrado também, nesse dia, o senhor recebeu um título, tá bem aqui, eu até anotei, com a ajuda da nossa querida Mara Rangel, que é sua nora. O senhor ganhou uma comenda de honra ao mérito grau cavaleiro,
que é a mais alta comenda que a gente tem a nível de Estado, isso oferecido, outorgado pelo governador e também pelo presidente da Assembleia Legislativa, né? Então, nesse dia, lá no seu aniversário, o senhor recebeu mais esse título, né? Eu queria aproveitar, já que você falou sobre esse recebimento, de agradecer ao governador essa deferência, né, que ele fez de mandar essa comenda para mim. Muito obrigado, governador. Maravilha. Seu Jair, vamos tentar passear um pouquinho pela sua história, né? A gente já falou um pouquinho da sua presença aqui em Tucuruí, de tudo que o senhor já construiu, ajudou a construir, inclusive, a Rádio Floresta, a segunda emissora de rádio do estado do Pará, naquela época, 1982. Vamos falar um pouquinho da sua infância. O senhor nasceu no estado do Rio de Janeiro. Na cidade de São Fidélis. Rio de Janeiro, Rio né? Rio de Janeiro, do dia 13 de maio de 1923. Certo. A sua família era do campo? Meu pai era fazendeiro e agora, já que nós vamos falar de família, de coisa, quando o meu pai estava com 28 anos, sim, o meu avô era um homem de posse e tinha várias fazendas, distribuiu com os filhos, e do meu pai ele mandou ele sair e comprar uma fazenda. Ele era de Trajano de Moraes, outra cidade do estado do Rio. Uhum. Aí ele foi comprar lá em São Fidélis. E em São Fidélis ele comprou essa fazenda e o dono da fazenda tinha uma filha solteira, filha única. E ele se propôs a casar, namorar e casar. É a minha mãe. Então, o meu avô foi que vendeu a fazenda para o meu pai. Só que, quando chegou em 29, eu já tinha nascido em 23, sim, já tinha 6 anos. 6 anos. O café caiu de 60 para 6. É que foi a crise da Bolsa de Valores lá de Nova York. Foi né? o craque da Bolsa. Uhum. O café caiu de 60 para 6. Eu gosto de contar isso porque são coisas que a evolução, como é que ela vem. De vez em quando tem essa coisa. Nós hoje estamos passando uma coisa que nunca houve com o boi. Sim. Momento difícil. Despencou. Uhum. Quer dizer, nós estávamos vendendo o boi a R$300 a arroba, hoje não acha mais do que 200, 200 e pouquinho. Uhum. E com dificuldade de vender. Então são as evoluções do tempo. Uhum. De vez em quando despencam a coisa, tem a crise, né? Falta o real, o dinheiro, né? O capital. Né? Porque sim, eu sou do tempo do vintém. Vintém, sim. Que era a moeda corrente. Era a moeda corrente. Certo. Aí o senhor disse que o seu avô, então, tinha fazenda, o que era de café ou era de gado? Tinha de café. De café. E sim, vendeu para o meu pai, porque ele herdou essa fazenda, mas não era fazendeiro. Uhum. Meu avô não era fazendeiro. Sim. Então pegou, herdou e vendeu. E meu pai comprou. Sim. E meu avô era coletor, mas nessa época ele mexia com comércio. Depois ele foi nomeado coletor da cidade. Uhum. Certo. E nós fomos morar com ele, a turma toda, para estudar, de 8 a 12, 14 anos. Uhum. A gente, os netos estavam tudo lá com ele. Na cidade, né? Na cidade. Com ele, certo. Mas aí é esse seu avô que lhe dá de presente um cachorrinho que já deu o primeiro sinal da sua habilidade para o negócio? Foi ele? Foi ele. Certo. Como é que foi essa história? Meu avô tinha um hobby de caçador. Sim. E tinha muito cachorro, porque naquele tempo soltava os cachorros, eu andei indo com ele alguma vez na mata. Uhum. Ainda existia muita mata. Sim. E eu vi um muito bonitinho, todo empatacado. Uhum. Tanto assim que eu botei o nome de Caricó. Sim. Porque ele era todo empatacado assim, bonitinho. Aí eu falei, vovô, me dá esse cachorrinho. Eu tinha ido passear, eu só tinha 6 anos ainda. Uhum. Não estava indo lá para estudar, não. Porque eu fui alfabetizado em casa. Certo. Minha mãe era professora. Então a gente... Aí ele falou, você não quer mais não? Eu falei, não, só quero esse. E um ano depois eu troquei ele na leitoa.
E essa leitoa produziu leitão e eu fiz o pé de meia, conforme eu já falei aqui agora. Certo. O senhor começou a vender, então... Vendendo a carne, né? Sim. Porque eu engordava e... Mas o senhor tinha quantos anos aí? 7 anos, 8 anos de idade? É. Uhum. Eu comecei com 8 anos, eu fui para a cidade estudar, mas no sábado tinha só 2 horas de aula. Sim. Eu acabava de almoçar e ia para a roça comprar leitão, comprar ovo, frango. Eu já contei essa história aqui. E ia revender. E aí fui fazendo a sua própria renda, então. Fui fazendo. Quando sobrou um dinheirinho maior, eu já comprei uma vaca. Porque meu pai dizia que antes de eu falar papai e mamãe, ele me botava na cabeça do arreio. Sim. Bebê ainda, né? Ainda não falava nem papai nem mamãe. E falava bui, bui. Então, meu negócio, eu falei, tem que ser boi. Sim. Então, eu parti para a pecuária. Muito não bem. quis saber de agricultura, não. Certo. Mas nunca deixei de ter a produção do consumo, não como negócio, mas como consumo. Quem for na minha fazenda, agora eu sou administrador de uma neta, que eu dei uma fazenda para a neta e ela mora no Rio de Janeiro. E o senhor administra a fazenda para ela? Administra a fazenda para ela, porque eu não tenho mais, né? Já dei todas. Certo. Então, certo. Mas o senhor falou um negócio que eu quero depois, lá na frente, rebuscar, que foi o momento em que seu avô ele distribui a herança para os filhos, né? O senhor falou agora há pouco, lá na frente, eu vou lhe perguntar uma questão que o senhor fez algo parecido com o que o seu avô fez. Mas daqui a pouco eu lhe pergunto, porque o que eu estou percebendo, seu Jair, é que, me corrija se eu estiver errado, parece que antigamente os jovens amadureciam e tinham assim uma responsabilidade mais cedo, né? Amadureciam mais cedo. O senhor logo começou a vender a leitoa, os filhotes da leitoa, a carne de porco. Daqui a pouco o senhor já estava vendendo frango, como o senhor falou também, ovos e tudo mais. E aí o senhor foi cuidar de uma fazenda para o seu pai também muito jovem, né? Aos 16 anos, mais ou menos. Não, meu pai, quando comprou a fazenda, já devia ter seus 22 anos, porque ele era mais velho do que eu, 29. Certo. E ele comprou a fazenda e logo depois ele casou com a filha do vendedor, né? Certo. Que é meu avô. Então, agora eu com 16 anos já tinha 8 alqueires de terra. 8 alqueires. Com 16 anos. Com 19 eu tinha 15. E com 23 eu já tinha 100. Aí vendi os 100, fiquei sem nenhum, fui cuidar de outras coisas, mas depois voltei e vi que o meu lugar era esse mesmo. Certo. E é dessa forma como eu estou entendendo, parece que os jovens amadureciam mais cedo. Hoje em dia a gente vê jovens aí com 26, 27, 28 anos que têm comportamento de adolescentes, aí na maioria, né? Diga pra gente como é que foi essa diferença lá. É que naquele tempo, a gente, menino, brincava na rua, de roda, cantava modinha da época, e era mais ligado à família. E a família precisa de alimento, então precisa de gente para ajudar. Produzir. As coisas não eram como hoje, a tecnologia mudou. E apareceu o tal do celular. E hoje você chega num lugar, está todo mundo só no celular. De cabeça baixa. Nem ninguém conversa, de cabeça baixa. Você vê o casal, está cada um com o celular, num restaurante, num bar, numa praça. Então, o menino de 5 anos hoje dá show no celular. Esqueceu do resto. E eu, na minha concepção, eu vejo que isso desviou. E também a evolução de coisas. Hoje, naquele tempo, eu me lembro meu pai me pediu para atender um amigo dele,
Então eu fui ajudar um amigo de meu pai, tirar, porque eu já mexia com madeira, e fui para um lugar perto de Friburgo, perto do município de Friburgo, na Serra de Friburgo, e todo sábado eu levava um vagão de madeira para Niterói. E de lá a gente saía à noite, todo final de semana, ia para tinha vindo do interior, no Rio de Janeiro, ia para aquelas festas e tal. Às vezes, de madrugada, a gente vinha sozinho. Tranquilo. Tranquilo. Hoje ninguém pode mais andar. Eu tenho uma filha que mora no Rio de Janeiro, eu vivo preocupado. Porque é assalto toda hora. Você pega a televisão, só tem roubo. Só tem roubo, não tem mais outra coisa na televisão. Sim, verdade. Agora, senhor Jair, aí o senhor já disse que inclusive já tinha terra, né, já tinha gado, e aí surge a Segunda Guerra Mundial. O senhor era um jovem naquela época, morava no Rio de Janeiro, eu imagino que o pessoal quis lhe levar para a guerra também naquela época, né? Eu fui sorteado. Mas eu já tinha uma terra. Sim. Eu falei, eu vou lá nada, eu vou ficar quieto aqui no mato. Então eu fiquei... tem um termo, a idade é cruel, a gente esquece. Mas eu fiquei... O senhor era reservista, né? Não era reservista, não. Era reservista. Não, eu estava errado. Como é que é o termo, Jair? Desertor? Desertor. Pronto. Exatamente. Mas depois o governo Eurico Dutra liberou todo mundo e eu virei reservista. Muito bem. De terceira categoria. Certo. Mas perdoou, né? Perdoou todo mundo. Perdoou. O Eurico Dutra perdoou todo mundo. Certo. Então eu aí documentei. E só aí que eu fui saber que meu nome era J-A-H-Y-R. Eu só escrevia Jair, já tinha propriedade tudo J-A-I-R. Sim. Mas aí lá eu tive que tirar a certidão. Quando eu fui lá, falou, senhor, tá até J-H e tal, Jair diferente, né? Certo. Que é uma homenagem ao seu avô, inclusive, também, né? Seu avô que também tinha CH no nome, né? Cris Ortiz. Meu pai. Seu pai, é o seu pai. Uma homenagem ao seu pai, então. É. Né? Muito bem. E o senhor conhece a sua esposa nessa época, mais ou menos? A sua esposa? Dona Margarida? Não, Dona Margarida foi em 40, eu estava com 19 anos, 42. 42. Mais ou menos nessa época, né? É. Mais ou menos nessa época. E aí, conheceu de que maneira? O senhor lembra? Ela chegou, era professora? Não, eu fui numa festa de roça e tinha festa de roça é baile, né? É prática, o resto é bobagem. Então, eu estava numa festa que diz que era o 2º grau, mas era de uma outra namorada, que era conhecida, a mãe dela era conhecido desse fazendeiro aqui. Mas tinha um outro fazendeiro aqui que era... Além, já era, vamos dizer, de segundo para o primeiro. Primeiro grau, né? Sim. Eu posso até citar o nome dele. Esse primeiro aqui chamava Dangantizi. E o outro era Alcino Estelé. Era tudo gente de uma família que veio da Europa. Alemão, por aí, alemão, né? E tal, e fizeram uma comunidade. Então era tudo fazendeirinho pequeno, não era fazendeiro grande, não. Era tudo. Mas estava gente tudo bem, terra boa, danada. E então tinha 2 festas na aproveitaram a casa grande da fazenda, né? Sim. Então aí deu lá uma confusãozinha, aí a mãe da namorada quis ir embora para a casa onde estava hospedado. E eu falei, eu não vou embora não, eu vou lá para outra festa. Aí fui lá para outra festa, cheguei lá e encontrei a Margarida. Muito bem.
Muito bem. E me diga uma coisa, aí o senhor casou com a dona Margarida e depois, a convite do pai dela, o senhor foi cuidar de uma outra propriedade também? O meu sogro, quando me conheceu, eu era mais novo do que ela. E ele ficou preocupado. Então, mandou fazer uma pesquisa, porque pelo que ele me falou depois. E então teve as melhores, graças a Deus, as melhores informações que eu tinha. Muito amigo na cidade, todo mundo me conhecia. Era um rapaz direito, né? Um rapaz direito, né? Eu costumava, as mães das meninas me namoravam mais do que as meninas, porque achavam que eu era um bom partido. Sim. Porque eu trabalhava muito, desde novo, né? Então a gente... E ele aí teve boas informações. Depois do casamento, ele me procurou para participar com ele. Ele não era um cara que tivesse riqueza, não. Ele tinha uma propriedade, mas não era... Mas tinha muito crédito. E era um cara de bem. Mas eu dizia para ele que eu gostava de fazer as minhas coisas eu mesmo. Eu estava começando e queria crescer, mas sozinho, não queria saber. Porque não era só para mim, tinha outro genro que queria participar. Eu procurava ele para participar. Mas um dia ele me chamou para fazer um favor para ele. E chegou lá, eu cheguei lá, já tinha uma fazenda comprada e falou, isso aqui é para vocês, para ir pagando. Não deu nada a ninguém também, não é que ele não tinha muita coisa. Mas, então aí eu não pude ajeitar, porque o negócio era muito bom. Certo. E era do meu ramo, para mexer, comprar e vender. Gado. Gado. Certo. E ela era só o ponto de apoio para juntar, que era o que eu estava fazendo. Muito bem. Eu conheço bastante disso que a gente está conversando, e eu acabei não mostrando no começo da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Isso aqui é um livro, né, que o seu Jair foi homenageado, né, uma biografia, né, com parte da história do seu Jair. Esse livro foi escrito pelo Sérgio Gini, né, jornalista, e tem um patrocínio aqui do Sicoob, que inclusive o seu Jair é um dos homens, né, responsáveis por trazer o Sicoob aqui também para a nossa região de Tucuruí, região do Lago. E nesse livro tem fragmentos da história de vida do seu Jair. E eu fiquei encantado em poder conhecer mais sobre a história dele nesse livro, e a gente conversando agora aqui, você que está assistindo a gente ou ouvindo a gente através do Spotify ou do YouTube, você pode conhecer um pouco mais também sobre a história do seu Jair. Inclusive, seu Jair, tem um ponto aqui da história que eu fiquei encantado também, porque o senhor uma vez foi morar em Carlos Chagas e tocava gado, né, de Carlos Chagas até Campos dos Goitacazes, que são 700 quilômetros, né, de distância. E na época o senhor ia abrindo estrada boiadeira, né? Algo fantástico isso, né? É verdade. Durava o quê? Mais de 40 dias uma viagem dessa? Se não parasse dia nenhum, todo dia a gente viajava entre 18 e 20 quilômetros. Então aí daria 46 dias. Certo. Mas tinha viagem que às vezes tinha que pagar, às vezes adoecia. Aí a gente arrendava fazenda, parava um pouco. Para descansar. Para descansar, para o gado recuperar. Naquela época tinha muita aftosa, não existia vacina. Então, de vez em quando afetava na estrada. Aí ficava para 60 dias, sabe como é? Mas se a gente fosse direto, eu dava 3 viagens por ano. Eu tinha os fregueses para comprar em Campos, os invernistas, porque eu comprava a boiada gorda lá em Carlos Chagas, Nanuque, Joaíma, Jequitinhonha, e juntava tudo na fazenda e partia sempre assim com a média de menos de 1.000, mais de 900. Cabeça. Na estrada, tocado.
ele saía gordo daqui. Chegava magro lá. Chegava magro em Campos. Uhum. Aí eu vendia para os invernistas e eles iam engordar De novo. Quer dizer, só encher e vender para o Rio de Janeiro. E para o senhor compensava comprar o gado gordo e vender ele mais magro? Compensava porque a diferença de preço de Carlos Chagas para o Rio de Janeiro era muito grande. O gado em Carlos Chagas era mais barato? Muito mais barato. Era muito mais barato. Mas teve uma época que o Getúlio estava no governo e o preço do boi no Rio de Janeiro era R$25. Naquela época, R$1.000, parece ainda. Ou se já tinha passado para cruzeiro ou cruzado primeiro. Sei que baixou de 25 para 12. E eu já tinha muito boi comprado para vender a 25, financiado, porque os invernistas me financiavam. Sim. Não me lembro até hoje, juros de 2%. Uhum. E eu vendia pelo preço do dia que tivesse valendo. E aí, quando o Getúlio baixa o preço, o senhor perde a sua margem todinha? Eu pedi, aí eu voltei lá e falei com o comprador que tinha pedido, financiado? Zizi Ferreira. Uhum. Seu Zizi, ele que tinha financiado 300 boi. Como é que eu faço? Eu preciso comprar pelo menos 1.500, porque aí o boi lá em Carlos Chagas despencou. E todo mundo fica doido para vender quando começa a baixar, pensando que vai baixar mais, né? E ele falou assim, eu não quero saber disso, esses políticos não valem nada, e num desespero danado. Eu falei, ó, eu não vou trazer 300 boi. Se você não quiser comprar, eu não sei quando que eu vou trazer. Um dia eu te pago. Eu trago e te pago, mas eu não sei que dia. Eu vou batalhar. Mas logo achei um que virou, Jair, agora que é hora de comprar. Outro financeiro. Que tá baixo o preço. Tá baixo o preço, agora que é hora de comprar. E aí eu comprei, foi 3.000. E quando eu cheguei, estava de 26. Aquela conversa do Getúlio não pegou, porque o mercado... O senhor comprou mais barato ainda e vendeu no preço bom. Vendi no preço bom. Aí eu dei uma aliviada, né? Sim, maravilha. Que beleza. Aí mais ou menos nessa época também, o senhor conheceu a Bolsa de Valores, né? 1900 Aí eu passei... O João Goulart asfaltou a Rio Bahia. Com asfalto, eu falei, eu não vou levar boi tocado mais. Eu vou pegar o boi gordo aqui e vender. Aí já procurei o dono do frigorífico e passei a fornecer para o frigorífico. Eu comecei matando 900 boi por semana, passei, quando eu terminei, eu já estava cansado, já era 2.700 que eu vendia nos frigoríficos do Rio de Janeiro. Sim. Mas aí era gordo, saía gordo, só viajava um dia, era um dia de viagem, 500 quilômetros. Embarcado o quê? Caminhão ou trem? Caminhão, né? Já estava asfaltado, né? Tinha caminhão. 63 caminhão alugados Uau! para puxar boi. Uau! E o Zé Carlos, que era meu filho, já estava com 16 anos, que tomava conta dessa chegada, porque chegava 200 daqui, 100 dali, para fazer, e todo dia eu embarcava 60 caminhões. Sensacional, hein? Maravilha. Mas é nesse momento que o senhor investe na Bolsa de Valores também? Aí eu cansei. Sim. Os filhos chegaram ao ponto de colégio, de faculdade, de científico. E lá no interior, a filha Angélica falou, papai, eu não vou fazer científico aqui. Eu quero fazer no Rio de Janeiro, que aqui eu sei mais do que esses professores, foi a palavra dela. Sim. E eu acabei cedendo para não deixar ela ir, para ela ficar lá em pensão, coisa, eu mudei para o Rio de Janeiro. E aí ficou mais difícil para mim, a família no Rio, porque eu morava lá em Itapiruna. Eu tinha saído de São Fidélis para Itapiruna. Era mais ou menos 400 quilômetros, era fácil de ir. Sim.
já estava asfaltado e tudo, mas eu já estava com uma certa idade. Dei um balanço na vida e falei, eu acho que eu já dou conta de formar esses filhos, que era meu objetivo. Meu objetivo. Então, aí abandonei, chamei o dono do frigorífico e falei, ó, 30 dias, garanto, você pode arranjar outro. E aí parei mesmo. Certo. Mas fiquei lá no Rio de Janeiro, um compadre meu que era gerente de banco aposentou, foi para a Bolsa e começou a mexer na Bolsa. Aí me chamou. E eu via falar que Bolsa era jogo. Eu nunca gostei de jogar. Mas cheguei lá, fui lá para ver e tal. Cheguei lá, mostraram assim a turma que era amiga do compadre, do gerente. Falou, aquele velhinho que está ali é o campeão aqui de compra e venda. Tinha na bolsa, lá na corretora, juntava aquela montoeira de gente para comprar e vender. Eu não conhecia nada. Aí eu falei assim, eu vou lá conversar com aquele velho. Cheguei lá, cumprimentei, falei, ó, eu estou vindo aqui, não sei nada de bolsa, sou... Ele falou, ele perguntou assim, e você mexia com o quê? Eu falei, com boi, com fazenda, compra e venda. Ele falou, rapaz, eu estou doido para ter uma pessoa que soubesse mexer com boi. Ele era aposentado, né, já velho, aposentado, mas tinha sido fiscal de renda. E disse que tinha vontade de saber, naturalmente pensando, porque tinha muito dinheiro. Queria fazer girar o dinheiro. Girar o dinheiro no boi, porque via falar que o boi dá... Uma rentabilidade boa. Não, e que não dá prejuízo a ninguém. Ah, sim. Né? Tem esse ditado, certo, né? certo. Então aí eu comecei a mexer na bolsa, mas eu peguei 10 mil reais, porque eu conheci uma história de 10 reais de um cara que gostava de jogar. Todo dia ele levava 10 mil reais. Naquele tempo a gente falava 10 mil reais. E ele, se ele ganhasse, ele ficava. Se ele perdia os 10, ele botava o chapéu na cabeça e ia embora. E eu fiz com 10 mil, falei, vou botar 10 mil. E esse 10 mil foi embora. Mas aquilo não me satisfazia, não era o dinheiro que eu queria. Eu queria era mexer com minha mercadoria e tal. Aquele trem não estava... E eu dei um balanço, já tinha uns 600, aqueles 10 mil já tinha 600. Rendeu um bocado. Eu fui vendi e vim para cá. Foi que Os 10 mil desvalorizaram ou valorizaram? Não, de 10 mil foi caindo para 600. Caiu não, subiu para 600. Ah, subiu. 600 mil. Ah, 600 mil. Eu estou pensando que era 600 só. Então, não, 600. Valorizou e muito, né? Muito. Sim. Aí eu vim para aqui, foi o primeiro dinheiro que eu investi aqui. Depois eu vendi as propriedades lá e trouxe tudo para cá. Certo. Mas aí como é que o senhor sai lá do Rio de Janeiro e decide vir aqui para a Amazônia, para o Pará? Como é que foi isso? As coisas acontecem assim. Houve uma seca muito grande lá e muitos fazendeiros venderam e vieram para São Miguel do Araguaia. E outros vieram para Paragominas. Já estava começando Paragominas. Certo. E um desses que veio para Paragominas ficou, era meu amigo, ficou, Jair, vem cá, vem aqui, então, aqui é bom para boi e tal. E eu tinha visto falar que o Pará chovia todo dia e o clima era quente. Eu falei, é desse lugar aqui, é bom eu devo ir, porque é bom para boi, que é meu negócio, e é melhor do que aqui, que faz frio. Chega no período de inverno lá, que é frio, o boi quebra muito. E aqui não, o boi aqui direto. Não tem lugar melhor no mundo para boi do que isso aqui, não. Eu conheço muitos países da Europa, da África, do diabo, já corri isso tudo. Não tem nada igual isso aqui. Esse clima quase igual de janeiro a dezembro. Sim, é perfeito para criar gado. Perfeito. Então foi por isso que eu vim para cá. Certo. Aí o senhor vem
E aí, como diz aqui no seu livro, o senhor chega num Fusca em 1969 em Paragominas, procura por esse seu amigo, mas ele está viajando, Ele né, lá... já tinha ido para Minas passear, era dia 31 de dezembro. Certo. Réveillon, o senhor chega aqui de Fusca, e aí o senhor conversa numa casa, pede informações. E aí, o senhor chega lá, conversa com a pessoa... Mas eu cheguei lá e... Não, porque ele tinha me falado, quando eu chegasse em Paragominas, para procurar ele no posto, se o dono do posto era amigo dele. Certo. E eu falei com o dono do posto, cheguei e fui no dono do posto. Inclusive dormi lá, que ele tinha um dormitório. Tinha hotel não, era só dormitório. Aí falou assim, ó, eu acho que a Genô não está aí, porque ele não tem aparecido aqui, mas você vai naquela casa que está com a luz acesa ali, isso já eram as 6 horas, que você encontra ele, que ele te dá a notícia. Então, quando eu cheguei lá, ia chegando uma pessoa, eu perguntei, você é da casa aí? Ele falou assim, sou agregado aí, casei com a parenta dele, mas eu vou chamar o dono da casa. Aí veio de lá um senhor forte, baixote. E eu falei, você me dá notícia, eu estou querendo saber a notícia do Agenor Alves. Ele falou, Agenor mineiro? Eu falei, ele é mineiro lá de Bias Forte. Pode tomar uma águazinha. Aí ele falou... Sim. Ele foi para Minas passar o final de ano com o pai. Ou com os pais. Eu falei, então, muito prazer, Jair Seixas. Ele, Nicanor, Brasil. Aí, quando eu falei Jair Seixas, ele falou, você é filho de quem? Eu falei, de Crisontino. Mas papai era conhecido na família por Zonte. Esse velho me pegou, me jogava para cima, foi uma festa danada. E eu conhecia um filho dele que era fiscal e estava passeando lá na casa nesse dia de final de ano, veio passar o final de ano com os pais. Aí ela falou, acabei de ouvir sua história agora mesmo, depois que ele fez aquela coisa, aí começamos a conversar, ele falou, acabei de ouvir sua história agora mesmo. O Nicanor está aí, que era o filho dele. Sim. Ele era Nosor, e o filho Nicanor que tinha o nome do avô, que eu conhecia de nome. Sim. Eu não conhecia o Nicanor pessoalmente, mas de nome papai falava muito que a mulher dele era irmã de papai, e era a madrinha dele. Sim. Ou seja, o senhor encontrou um parente, resumindo. Encontrei. Por isso que eu vim para Tucuruí, porque ele me falou de Tucuruí e tal, me deu as informações, eu falei, eu vou lá conhecer. Foi assim a sua chegada ao Pará. Muito Tucuruí. bem. A Tucuruí. Já a gente fala mais enquanto o senhor descansa um pouquinho, toma uma água. Deixa eu falar aqui sobre a floricultura Zilmara, que está localizada aqui na 31 de março. E lá você tem cestas de café da manhã, personalizadas inclusive, né, com fotos que você pode adicionar, são impressas lá mesmo, inclusive. Buquê de noiva, lembranças também que você pode presentear a pessoa amada, a pessoa querida. Se você ainda não conhece a Floricultura Zilmara, todos nós que fazemos aqui o podcast na Floresta, eu e todo mundo que está na produção aqui, todos nós indicamos para você. Vai lá na 31 de março e conheça você também a Zilmara Floricultura. E logo, logo a gente vai estar conversando com a Zilmara aqui também, porque ela tem uma história de vida sensacional também, de muita superação, né? Muita superação e de acreditar que é possível realizar. Zilmara Floricultura fica na 31 de março aqui em Tucuruí. Seu Jair, aí depois que o seu parente, que o senhor encontrou por acaso lá em Paragominas, lhe fala sobre Tucuruí, o senhor decide vir conhecer Tucuruí. E aí vem pela PA-70, eu imagino, naquela época. Não tinha ainda? Eu vim de avião. De avião? Fretado. Sim. Que não tinha... Não tinha estrada? Não tinha linha de direto, ônibus. mas
Tinha campo de pouso, né? Sim. Onde era... A 31 de março. A 31 de março, né? E eu fretei um avião e vim aqui. Certo. E conheci, fiquei aqui uns dias e comprei essa fazenda que hoje é a barragem. Né? Depois, infelizmente, eu não consegui botar eles para cima um pouco. Porque eu já tinha 900, aí já foi em 76 que chegou o estudo. Sim. E eu pelejei com eles para ver se eles faziam para cima um pouco, porque... Para impactar menos a sua terra, né? Porque eu não queria vender. E eu tive que vender para eles, ser desapropriado. Muito embora fizemos uma desapropriação amigável, mas você sabe, para o governo tem que ser desapropriado. Sim. Mas aí acabou eu fazendo negócio com eles Sim. e eu fiquei pingando por aí. Uhum. E eu tinha essa conjunto aqui de 3.000 e tantos alqueires. Nós já tinha 900 pronto. Certo. Ali onde é a vila da Eletronorte, era a sua fazenda, né? Era? Ali já estava tudo pronto. Já. Sim, muito bem. E quando o senhor chega aqui, imagino que a população em Tucuruí bem pequenininha, né? 2.000 habitantes. 2.000 habitantes na época. Certo. Eu, na época, sabia até a profissão de todos. Tinha mais ou menos 600 ou 700 comerciantes, 200 chapa, 600 caçadores de onça e gato, que ficava aqui na época do inverno. Quando estiava, eles fundavam na mata. Caçando. Tinha comprador João Batista, que esse saiu logo que eu cheguei aqui, eu comprei a terra dele, ele foi embora. Porque logo também foi proibido a venda de pele. Aí o Paraíba, Ismael, quem mais que também comprava pele? Ismael, o pai do Pacibal, e o Paraibão é o pai de Lázaro, que tem um negócio de vidro aqui. Aí, sim, seu Lázaro, sim. Pois é. E acho que comprador ficaram esses dois, que tinha o João Batista, que era o maior. Aí esse foi embora logo, porque foi proibido ele. Eu comprei a terra dele também, que era logo aqui na saída, subindo a ilha. Certo. Era a primeira ali do posto do Barreirinha para lá, era ele. Certo. Agora, senhor Jair, nessa época também, logo um pouquinho depois que o senhor chegou, você chegou em 70, né? 69, 70, né? Cheguei em 70. Aí em 76 começa a construção da usina, né? 75, 76, né? 76. 76. Aí o senhor já produzia gado, já estava com gado de corte, como é que estava? Já, né? Eu já tinha 900 alqueires. Já tinha 900 alqueires? Já, né? Aberto, já preparado. Cercado, dividido, tudo. Certo. E aí vem a necessidade de também ter um matadouro para poder abater, para o povo comer essa carne, né? Ué. Porque a população cresceu muito, né? Lógico. Foi para mais de 80.000 habitantes, né? Rápido, né? Sim. E eu montei um matadouro e fornecia a carne para Camargo e as firmas todas, porque não era só a Camargo e a Eletronorte, tinha muitas firmas contratadas, né? Inclusive deixa eu ver se eu lembro do Jair Bernardino, que era Belalto. Tinha a do Wagner, que era... Do Wagner, que depois tinha negócio de rádio lá em Marabá. Não lembro, mas enfim, tinha Camargo Correia, Belalto e todas as empresas prestadoras de serviço, né? Além da própria Eletronorte também. Além né? da própria Eletronorte. Certo. E aí a quantidade de gado por dia era o quê? 30, 32, tinha dia de 29, era sempre nessa faixa. Certo. Um volume muito grande, né? Muito grande. Muito grande. E o senhor viu... eu botei 8 açougues na cidade também, porque a cidade cresceu, né? Então eu botei 8 açougues na cidade, tinha 8 açougues. Muito bem. E depois disso a gente teve um período, né, que o movimento cai, né? Teve esse auge, né, que o senhor viveu,
que experimentou, mas depois cai o movimento, mas o senhor decide ficar aqui em Tucuruí, não decidiu mais ir embora, né? Não, eu falei, aqui eu já fiz, aqui eu vou ficar. Sabia que Tucuruí não tinha erro. Então a gente já tinha estado, porque aí a minha família também já tinha vindo, já tinha o hospital do Zé Carlos, já, né, a gente chegou aqui para ficar mesmo. Certo. E nesse período que o senhor chega logo aqui em 70, 75, 76, a família já tinha vindo ou não? Não, a família só veio em 80, 10 anos 10 depois. anos depois. A turma toda formou, a caçula casou, as outras já tinham casado, tudo já. Certo. Eu disse logo no começo que o senhor seguiu um exemplo do seu avô, né? Mas já eu falo sobre isso com o senhor, porque eu queria também lembrar da MC Online, que é o nosso provedor de internet, e está há mais de 25 anos aqui em Tucuruí, né? Acompanhando também toda essa história de vida do seu Jair e gerando desenvolvimento também. Um abraço aí para o Marquinho, para a Nil, e você que está assistindo a gente, que é um provedor de internet com qualidade, você tem MC Online, a internet e o provedor que está sempre à sua disposição. Eu sou cliente e, claro, sugiro para você que ainda não conhece, que você possa conhecer, porque além da internet que a MC oferece, tem uma prestação de serviço também fantástica para tirar todas as dúvidas sobre conexões e te ajudar para que você tenha sempre a melhor internet na sua casa. Seu Jair, a gente já está quase caminhando para finalizar o nosso bate-papo, a nossa conversa aqui no podcast. O senhor disse no comecinho que o seu avô ele dividiu a herança, né, com os filhos ainda em vida. O senhor seguiu o exemplo dele também, né, com os seus porque a gente herdeiros. chega a uma certa idade que já não tem mais aquela disposição. E tem os filhos que a gente faz pensando nos filhos, né? Então eu fui logo, quando eu fiz 70 anos, no dia da comemoração dos 70 anos, estavam todos lá na fazenda. Até um amigo meu que estava aqui na festa, tocou violão lá, o Manelão, estava presente, ele mais um outro amigo lá de Marabá que já faleceu, estava o filho dele aí, e a viúva, também estava aí comigo, já a amizade que eu fiz aqui, que não é pouca, graças a Deus. E então eu falei com eles, eu agora vou dividir isso aqui para vocês. Tem essa. E daquele dia em diante eu entreguei. Só que toda a vida eu ouvi falar que filho a gente faz, dá, mas não pode pedir nada não, porque aí não tem, tá difícil, né? Então eu, graças a Deus, nunca precisei pedir. Eu sempre reservei com gado o meu sustento, vamos dizer assim, que eu possa sobreviver sem precisar deles. Então eu só continuo ajudando, mas com essa sobra que eu fiquei. Mas quando eu fiz 90, eu chamei e falei, vou te dar agora para os seus filhos. Por netos. Que é meus netos, né? Seus filhos, que é meus netos. Então peguei e distribuí tudo também, de imóvel, de prédio, de fazenda e tal. E entreguei e fui tocar minha vida. Se eu puder fazer alguma coisa, já estava com 90, né? Sim. Vai diminuindo, mas ainda fiz um patrimôniozinho. Mas aí eu falei, agora eu vou fazer só um negócio para comprar umas terras aqui na beira da rua. Essas serrarias estão saindo, estão abandonando e estão vendendo as terras. Então eu comprei uma porção de terra de serraria, fiz um patrimônio. E hoje eu comprei um pedaço, antes de chegar para aqui, eu acabei de comprar um pedaço que ficou praticamente dentro do que é meu, do que eu tinha lá, que eu já dei para eles. Sim. Eu não tenho mais, mas aí já dei para eles, mas aí ainda comprei para agora, falei com eles. Ainda eu acho que eu fiz um mau negócio, que eu paguei caro, porque ninguém está pagando nada, achando que nada vale nada mais aqui, que o
Diz que o Lula falou que vai tomar tudo, né, do povo, então não está valendo mais nada. Mas eu ainda paguei caro por uma área lá, só porque estava dentro do que é meu, que eu já dei para ele, não é meu mais, mas eu completei, mas já dei também, já está dado para eles. Sim, que maravilha, né, de exemplo, né? Você que está ouvindo ou assistindo a gente agora, de uma pessoa que tem o dom de abençoar, né? Abençoar a família, né? Como ele está falando aí, falou agora o seu Jair, e também tem abençoado muito o nosso município, a nossa região, porque ele é um dos nomes mais importantes da pecuária, do desenvolvimento da pecuária no nosso estado do Pará. A história de vida dele, que a gente já acompanhou aqui, ouviu, assistiu, enfim, desde aquele tocador de boiada, né, abrindo caminhos lá entre Carlos Chagas e Campos, né, e que veio desbravando aqui para o norte e desenvolvendo a pecuária no nosso estado e no Brasil, né? Então, é um exemplo de vida fantástico que a gente precisa seguir, né, de empreendedorismo. Eu estava até conversando com a minha esposa, viu, seu Jair? Sobre a história lá do cachorrinho que virou uma leitoa e que saiu multiplicando, né? Da visão de empreender, né? E muitas vezes a gente tem oportunidade, muitas vezes a gente tem chances de fazer multiplicar o patrimônio que a gente tem, mas nos falta às vezes essa visão, né? De fazer crescer, né? De fazer desenvolver, né? Tem um ditado que diz o seguinte: a economia é a base da prosperidade. Mas diz que o pobre diz que a economia é a base da porcaria. Se você não economizar, você não cresce. Não tem caminho para você crescer se você não fizer economia. Porque se você pegar e gastar o que você ganha, como é que você vai? Eu costumo dizer que ganha dinheiro é dinheiro, não é ninguém não. É dinheiro que ganha dinheiro, desde que o sujeito saiba trabalhar com ele, né? Eu costumo dizer sempre, eu sou um primogênito, eu sou o primeiro filho. E o primogênito diz as palavras de Deus que é protegido, é dele. Então eu acho que tudo meu deu certo na minha vida, porque eu tenho a proteção lá de cima. Se o sujeito também não pedir, agora eu toda a vida pedi a ele, eu não faço nada sem que não seja pedido para Papai do Céu. Tudo meu, é ele que tem que decidir se eu vou fazer, eu peço para saber o que eu quero. Aí vem automaticamente a coisa na minha mão. Então eu costumo dizer isso, que se o sujeito não quiser economizar, ele não cresce. Não prospera, né? Não prospera. Eu aprendi muita coisa já com o senhor hoje aqui e também aprendi recentemente quando o senhor veio para dar uma entrevista para a gente num outro programa da gente, que é a Sala Interativa, e o senhor ganhou um título, mais um título, que era de destaque empresarial, né? Acho que na pecuária, né? Foi recentemente, né? Pela Associação Comercial do Pará, né? Foi lá, foi em Belém. E aí eu perguntei para o senhor, seu Jair, segredo da longevidade. Eu vou dizer o que é que o senhor respondeu na época. O senhor disse, olha, primeiro uma boa genética, né? Que é importante. E segundo, alho. O alho. O senhor disse o alho. E o senhor deu uma dicasinha que eu faço desde aquele dia. O senhor pode falar para a gente aqui como é que o senhor faz com o alho? A história do alho é o seguinte. Eu dava carona para um senhor que tinha fazenda entre a cidade e a minha. A dele ficava aqui. E ele não, lá em Minas? Lá no Rio de Janeiro. No Rio. Então ele não dirigia. Ele não tinha carro. E tinha fazenda. E eu dava carona a ele, porque ele era amigo, morava em frente. Uhum. Ele, quando chegava às 5h30, 6 horas, eu saía da fazenda, apanhava ele aqui e ia para a cidade, que eu morava na cidade e ele também. Aí o rádio estava anunciando
que estava chegando no Brasil, a asiática. Gripe asiática. A gripe asiática, que foi em 57, 56, por aí assim, do século passado, né? Ele falou assim, que estava já morrendo muita gente. O rádio anunciando. Ele falou assim, o meu pai, na espanhola, aplicou alho, socava um dente de alho para cada pessoa e um copo de manhã em jejum. Tomar de manhã em jejum. E desse dia em diante, eu passei a tomar, desde 57, 56, 57, se não me engano. Acho que não. Então eu vim para o Pará, fui para o foco da malária, que é o 11, fui morar lá, nunca apanhei malária. Vieram comigo do Rio de Janeiro para cá mais de 200 pessoas. 20, 30 de cada vez que eu ia lá, chegava lá, reunia aquela montoeira de gente para saber o que era aqui o Pará. Jair, o que é lá? É assim, sabe? Aí vinha 10, 15, 20 de cada vez. Para conhecer ou para morar? Para conhecer, e chegou aqui. Ficou. Alguns voltaram, poucos. Voltaram logo. E certo. Outros tentaram, outros ficaram uns tempos, mas era muito difícil. Não tinha estrada, não tinha nada, não tinha luz, não tinha nada nesse Pará aqui. Então, eu costumo dizer que você tinha que ter o saco roxo para poder aguentar isso aqui. Sim. E alho também, né? E aí, o alho foi uma consequência dessa informação. Esse senhor, para você ter, eu vou te dar uma coisa, é tio desse Roberto Ricardo Boechat, que morreu agora. Sim, jornalista. Eu conheci ele pessoalmente lá em Brasília. Eu conheci ele desse tamaninho assim, ele era lá de Itapiruna. O tio dele foi o professor, ele tinha colégio no Rio de Janeiro. Platão Boechat. Platão Boechat é o fazendeiro. Sim. Que falou comigo... Na Bolsa. Não, que falou comigo do alho. Alho, sim, que o pai dele socou o alho, que tinha uma comunidade que tinha umas 20 casas, e ele pelejou com eles para tomar o alho, não quiseram, morreram todos. Nossa. Não ficou ninguém. Nossa. E quem tomou o alho conseguiu se proteger. Ninguém morreu na espanhola, quem tomou o alho, dizendo ele para mim. Sim, na gripe espanhola, e depois veio a gripe... Depois veio a asiática. Asiática, né? E o senhor diz no livro aqui também que uma das suas filhas estava longe de vocês e chegou a pegar a gripe, né? Estava internada num colégio de irmãs, e quando ela me avisou que ela estava mal, eu pensei que ela ia morrer, porque ela estava um esqueleto igual aqueles neguinhos que a gente via lá na África, na época da televisão. Da Etiópia, né? Sim. Da Etiópia. E ela gripada. Aí o senhor trouxe para tratar com alho. Aí eu trouxe e levei ela no médico. Ele mandou dar biotônico Fontoura e fazer comida gostosa para ela poder aumentar, porque não tinha nem vontade de comer. Falou, arranja umas coisas bem gostosas, o médico brincando comigo, amigo meu, né? Mas mandou ela tomar biotônico Fontoura, porque ela estava fraca. Sim, certo. Senhor Jair, o senhor, para a gente caminhar para finalizar mesmo, o senhor também desenvolveu aqui em Tucuruí a piscicultura, né? Aquicultura? Piscicultura, né? Peixe, né? A gente tem lá 20 e tantos tanques. De qual espécie? A gente vende tambaqui... Mas é o pirarucu? Piabanha. Sim, mas o senhor trouxe para cá... E pirarucu também, mas o pirarucu eu não dei certo com o sócio, então o Zé Carlos, peguei e dei para Zé Carlos mexer com ele lá, ele arranjou outro, eu não sei nem como, mas eu tenho pirarucu lá em casa. Lá em casa eu tenho, ontem nessa festa mesmo nós matamos pirarucu para o pessoal comer. Então, eu tenho pirarucu, piabanha, piauaçu. Maravilha. Mas é para lembrar, né, e para quem está assistindo a gente também conhecer que o senhor, além de um grande pecuarista, também
introduziu aqui na nossa região. E agora estou criando mel, minha abelha. Também? Também. Já estou... Foi distribuído na festa lá, você não ganhou, Ganhei. Pois é, aqui é produção nossa. Que maravilha. E tiramos o primeiro lugar no concurso da Embrapa. Que beleza, hein? Parabéns. Maravilha. Obrigado. Maravilha, seu Jair. Para quem está assistindo a gente agora, esse programa ele vai ficar na internet e daqui 200 anos vai ter gente assistindo a gente, né? Que bom. Vai ficar aí para sempre na internet, nessas tecnologias que vão ficando cada vez mais modernas, né? O que é que o senhor tem para falar para a gente finalizar? Naquela câmera bem aqui, que está aqui para frente do senhor, ou aqui olhando para mim mesmo, qual é a mensagem que o senhor deixa para quem está assistindo a gente agora, em termos de viver uma vida buscando realizar os sonhos, os projetos, mas buscando ser feliz, porque o que eu percebi aqui é que o senhor buscou sempre fazer aquilo que o senhor gosta, né? Desde quando criancinha, lá na primeira palavra que o senhor falou, né, que foi boi, né? Foi. Soprando ali, né, como a criancinha. Mas o senhor realizou o sonho de viver feliz, né? Qual é a mensagem que o senhor deixa para a gente finalizar? A mensagem, o conselho que eu posso dar, diz que conselho, se fosse bom, era vendido, né? Ninguém dava. Mas eu acho que eu gosto de ser aconselhado, porque se o Platão Bochá não tivesse me aconselhado eu a tomar o alho, né? Eu não teria tomado e podia ter ido nessa Covid agora, porque eu fui abraçado por um que daí uns dias morreu, ele já estava com a doença e chegou lá em casa, me abraçou, que estava com saudade de mim, então um amigo meu, que foi o Fioravante. E 12 dias depois ele já estava morto. Então, eu acho que isso foi uma benção. Eu acho que a pessoa, para ser feliz, ele tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Se ele amar a Deus sobre todas as coisas, e ele diz, pedir, dar-se-vos-á. E ele pedir com fé, ele é feliz pro resto da vida. Muito obrigado. Maravilha, hein? Emocionante isso, né? Agradecer a dona Ildenê, que está acompanhando aqui o seu Jair, a companheira dele está aqui também. Seu Jair, muito obrigado. Tem uma homenagem para o senhor chegando aqui, ó. Oh, que bom. Pedir para o Pablo e para a Vanessa trazerem aqui. Pode aparecer, Pablo. Chega mais aqui com a Vanessa. Diz que... Olha aqui, ó. Mais 100 anos para o seu Jair Seixas aqui, ó. Muito obrigado. Uma homenagem para o senhor. Muito obrigado. Receba de todo o nosso coração. Diz que presente todo ele é bem-vindo, né? Muito obrigado. Nós que agradecemos. Eu tenho que dizer para você que a gente sentiu honrado com as suas palavras e da maneira que eu pude expor para os meus amigos de Tucuruí. Obrigado, meu amigo. Obrigado. Dessa forma a gente encerra esse bate-papo com o nosso querido Jair Seixas, agradecendo a Floricultura Zilmara e também a MC Online. Confesso que estou emocionado por estar vivendo esse momento aqui. E ele, além de tudo que ele realizou aqui em benefício do nosso município, ele também tem a digital dele no nosso sistema de comunicação aqui, no Sistema Floresta de Comunicação, porque ele também é um dos fundadores desse empreendimento. A gente se encontra em breve aqui no podcast Na Floresta. Muito obrigado.